lançou já acho que umas 2 décadas atrás, e é uma canção que acompanha a igreja brasileira. Eu acho até que é uma versão americana, se eu não me engano, né? E é uma oportunidade que essa canção nos dá de agradecer a Deus, homens e mulheres. Eu gosto do coro dela, quando os homens, né? Te agradeço, meu Senhor, e as mulheres sobrepõem. É uma oportunidade da gente soltar mesmo, né? Verbalizar a nossa gratidão pela provisão de Deus, mas especialmente nessa canção diz agradecer a Deus pela graça, por tudo que Ele tem feito, mas depois por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Vamos aproveitar para agradecer mesmo o Senhor. A gente tem a mania de reclamar, que é um pecado, né? A murmuração. Mas vamos reverter isso, né? Vamos começar diferente essa semana, agradecendo a bondade de Deus. Os irmãos que vieram preparados para dizimar, ofertar, podem aproveitar essa canção. Querido Deus, nosso Criador, que também nos deu o Teu Filho Jesus Cristo para viver por nós na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia e derramou sobre as nossas vidas da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. Amém. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Senhor é a única razão da nossa adoração. E estamos aqui, Senhor, para prestar um culto de adoração a Ti. Somente a Ti, somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nós seus filhos. Filhos que o Senhor ama e guarda em toda situação. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos nessa manhã, pelos seus familiares, que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura àqueles que estão passando por dificuldade, que o Senhor venha trazer o restabelecimento espiritual, físico e material, mas que nós tenhamos o nosso coração aberto para receber do Senhor
aquilo que o Senhor sabe que verdadeiramente nós precisamos. Jesus Cristo, vem, Senhor, transforma a nossa vida, santifica-nos, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. 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 Vamos assentar? A canção que nós vamos cantar agora, a última, ela é inspirada naquele texto de Gálatas, que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, em que há aquele ensinamento, primeiro aquela clareza, né, que precisava sobre a luta que há entre a carne e o espírito. Vocês confiam, vocês creem que Deus supre todas as nossas necessidades? Vocês confiam que aquela oração que Jesus ensinou, que o pão nosso de cada dia o Senhor dá, é uma oração verdadeira, poderosa, tem todos os seus efeitos? Nós cremos nisso. Mas por que às vezes falta? Porque nós nos traímos. Deus não deixa de cuidar de nós. É interessante a gente olhar que os nossos desejos nos traem, as nossas vontades nos traem, de maneira que aquele pão nós o vendemos, entregamos por outras coisas que não é pão. E daí muitas vezes a dificuldade que nós nos vemos na vida financeira. Não que Deus não seja fiel em sustentar, mas nós, com os nossos desejos, estamos descontentes, queremos outras coisas mais, e outras mais, e mais, e mais. Então essa canção, inspirada lá em Gálatas 5, vai falar sobre a luta da nossa carne contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e do Espírito contra a carne. E há um pedido no refrão dessa música que diz: Senhor, liberta-me de mim. Eu sou o meu traidor, eu sou o meu algoz. Então, liberta-me de mim, dos meus desejos. Vamos cantar essa canção em forma de oração mesmo, pedindo ao Senhor que Ele venha nos libertar, nos dando uma nova visão e nos dando realmente essa postura de nos enchermos do Espírito Santo e andarmos no Espírito e não satisfazer a carne. Meu próprio assim
Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a classe dos adolescentes, tá bom? Então, os adolescentes ficarão aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Casos de Família. E o tema de hoje é Estamos Falidos. Estamos falidos. Ai, ai. Já pensou? Senta ao redor da mesa, da cozinha, né? Senta lá na mesa, na cadeira, na verdade, né? E faz as contas. E aí chega a constatação pelo saldo negativo, estamos falidos. No início da nossa série, eu contei a história de um casal. Lembra o nome deles? O João, isso, e a Clara, que tiveram também uma filha, a Cecília. Eles começaram muito bem, namorando no ensino médio, apaixonados. E à medida que a vida foi avançando, eles ficaram noivos, se casaram e tiveram a Cecília como filha. Após o nascimento da Cecília, vocês sabem, né, que a Clara vestiu uma roupa de mãe, o João uma roupa de pai, e ambos, né, o pai provedor, correndo, trabalhando para sustentar a família, a Clara cuidando, a mãe cuidadora, e a vida seguia na sua correria. Com o crescimento da Cecília, a Clara pôde voltar ao mercado de trabalho, e agora, tanto o João como a Clara trabalhavam o dia todo, muito, e a Cecília, já uma adolescente, estava na escola e depois já tinha um cursinho e já tinha aula de inglês e a vida seguia na sua dinâmica. Mas uma coisa que eu não contei para vocês foi o episódio que marcou a volta da Clara, da esposa, para o mercado de trabalho. Porque lembra, ela ficou dedicada exclusivamente para cuidar da filha. Mas teve uma ocorrência que marcou a volta da Clara ao mercado de trabalho. E eu vou contar para vocês agora o que aconteceu. Desde que se casaram, desde que João e Clara se casaram, faltou da parte deles uma exatidão na administração financeira da casa. Eles estavam sempre cometendo aquele erro grave de gastar mais do que ganham. Eles não planejavam tomar decisões importantes, muito menos aquelas decisões do dia a dia, de pedir o lanche, pedir a pizza, fazer aquele passeio. E na hora de salvar o débito, né, na hora de resolver esse problema, João sempre recorria ao cartão de crédito. A Clara ficava bem tranquila, porque o João sempre dava um jeito. Chegava aquele dia no mês de pagar as contas, o João sempre dava um jeito. Mas ela não contava com o pior. João foi despedido do emprego. E agora João está numa situação muito complicada, porque eles não têm nenhuma reserva de emergência. Pelo contrário, eles têm, na verdade, uma rechonchuda fatura do cartão para pagar uma despesa mensal extremamente alta. Eles estão em apuros. O plano de saúde foi cortado, os cartões foram bloqueados, somando juros. O pouco que o seguro-desemprego dava ao João, ele pagava o supermercado e também a parcela da casa financiada. Até que o pior aconteceu. Mas pior, pastor? Quando está nessa situação, é uma má notícia depois da outra. Um oficial de justiça e um guincho bateram a porta. Chegaram na porta de João e Clara e levaram o carro embora. Não estavam pagando mais as parcelas. No meio de toda essa confusão, João estava arrasado, com a sua autoestima lá embaixo, agora inerte, sem condições até de voltar ao mercado de trabalho. Clara estava frustrada com seu marido, porque esperava dele um homem mais provedor. E Cecília assistindo o casamento do seu pai e da sua mãe acabar. Estamos
falidos. Queridos irmãos, não se denunciem, tá? Não precisa se denunciar. Não levante a mão. Mas quem de nós se identifica com essa história, ou pelo menos com parte dessa história? Não se denuncie, não precisa. Mas a Bíblia Sagrada, ela, assim como tem bons conselhos para a comunicação na família, assim como ela tem bons conselhos para a administração do tempo, a Bíblia Sagrada também traz bons conselhos para a administração financeira. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto de Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 até o 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 até o 33. Pode acompanhar comigo, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se tem com 10.000 homens, se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa passagem, o contexto dela, está falando sobre o custo de ser um discípulo de Jesus. Jesus está deixando claro aqui que para segui-lo é preciso tomar uma cruz diária. Não é possível que um discípulo seja verdadeiramente um discípulo sem renunciar. Tanto é que ele vai dizer que em alguns momentos vai ser preciso renunciar pai, mãe, filhos, ou seja, um custo alto. E aí ele propõe duas analogias muito interessantes. A primeira sobre um homem que se propõe a construir uma torre e um rei que se propõe à guerra. E em ambas situações ele diz assim, os dois precisam calcular, para que quando começar ali a iniciativa, a empreitada, no meio do caminho ele não se arrependa, porque os recursos acabaram. Não tinha soldado suficiente para a batalha, e nós não tínhamos recurso suficiente para a construção da torre. Então, claro que o texto não está falando necessariamente de finanças, está falando da realidade que você e eu conhecemos, que para caminhar com Jesus, Ele nos agracia com a vida eterna, mas a nossa caminhada com Ele também inclui uma decisão clara, volitiva, né? Vem de vontade, no sentido de abrir mão de uma série de coisas para caminhar bem com Ele. Mas essa analogia da construção da torre, ela nos fornece também princípios que podem ser aplicados à realidade da vida financeira, sim. Porque a analogia que Jesus propõe aqui é de um homem que se propõe a construir algo, e aí há uma pergunta retórica muito interessante que começa a nos dar umas lições. A primeira lição que a gente vê nessa analogia que Jesus propõe é que aquele que decide algo sem planejar é louco. É um louco. Veja que na analogia Jesus coloca uma pergunta retórica. Não é uma pergunta que precisa de resposta. É mais ou menos assim, olha gente, sabe aquilo que é óbvio? Quem bate na mãe no dia do Natal? Quem que é o louco?
Não, mas dia nenhum, ninguém bate, mãe. Não é? Mas assim, é aquela coisa absurda. Jesus está colocando o absurdo para as pessoas entenderem. Não, ninguém faria isso, né? Claro que não. Veja só. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha, é uma pergunta que não precisa... Ele está constatando, ele está, na verdade, é uma pergunta, mas é uma afirmação ao mesmo tempo. Qual de vós, que quando vai se propor a fazer alguma coisa, não senta primeiro? Não, Jesus, todos nós, né? Se a gente vai fazer alguma coisa, nós sentamos e calculamos, porque não dá para fazer nada. Ninguém seria tão irresponsável para fazer uma coisa dessa. Queridos, ou seja, veja só, quem não planeja as suas iniciativas está cometendo um enorme erro e está sendo comparado a um tolo, a um louco, a um imprudente. Planejar, sentar, calcular os recursos implica em, primeiro, fazer um orçamento detalhado. Nós não vamos construir uma torre, mas nós nos propomos a edificar uma casa, não é? Você resolveu se casar, ou você resolveu alguma coisa da sua vida e você tem um lar, e você se propôs a construir e manter esse lar. Então, para isso é preciso sentar e calcular, e para isso é necessário um orçamento detalhado. É necessário saber do que precisamos. É preciso saber também o que entra e o que sai. Jovens casais enfrentam uma das primeiras crises, justamente no primeiro, segundo ano, na falta de planejamento coerente do financeiro, de não fazer aquele cálculo. Quanto vai custar? Quanto? Ah, não, vamos casar porque nós nos amamos. Pois é, mas você vai descobrir logo que o Itaú, que o Bradesco, que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica Federal não é romântico. Eles não aceitam amor como pagamento de fatura. É dinheiro. Não é? E daí começam as crises. Agora, a tristeza é como a história de João e Clara, porque eles já estão casados há muito tempo. A Cecília já é uma adolescente. E eles já estão aí, anos vivendo essa bola de neve. Mês a gente fica no 0 a 0, mês a gente fica no negativo, e aí o cartão de crédito entra para nos salvar. Ou seja, vamos tocando, e aí a gente vê onde dá. Isso é uma loucura. Ou seja, aquele que decide algo, desde algo pequeno a algo grande, desde pedir lá no Ai Que Fome um lanche, ou comprar um carro, se não for algo planejado, orçado, é uma loucura. E uma loucura somada. Planejar implica em assegurar-se que há recurso suficiente para completar o que foi iniciado. Toda decisão requer planejamento, segundo essa analogia que Jesus propõe aqui para falar do discipulado. E uma segunda lição é que aquele que obedece aos seus desejos, como a gente acabou de falar agora, está fadado, destinado a sofrer. Olha só, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Provavelmente, esse sujeito aqui do texto parece um homem impulsivo. Ele age por impulso. Porque antes que ele tivesse o planejamento da torre, o planejamento do que vai gastar e do que ele precisa, ele já lançou os alicerces. Vamos começar, que depois Deus ajuda a gente a terminar. Né? Vamos lá. Já ouviu aquela máxima, né? Pobre, se não endividar, nunca adquire nada. Né? Nunca conquista nada. É assim que o Itaú e o Bradesco conquistam superávites e superávites todos os anos. De bilhões de juros. Queridos, antes de ter uma clara noção da realidade, o sujeito lançou o alicerce. Como muitos de nós somos impulsivos e antes que a gente saiba se dá ou se não dá, a gente já clicou em comprar. Comprar. E aí você já recebe um e-mail dizendo a sua compra foi aprovada no cartão de crédito. E aí, na próxima fatura, vem tudo ou vem parcelado, né? O resultado aqui desse homem foi a zombaria, a punição, foi uma punição social.
Né? Porque as pessoas agora, o resultado desse homem ter lançado o alicerce e não ter recurso para concluir a obra, as pessoas passavam, olhavam aquela torre inacabada e zombavam, falavam, o besta começou aí, ó, agora está chovendo, está no tempo, daqui a pouco não serve para mais nada, tem que jogar no chão. Por quê? Porque ele começou, mas não tem dinheiro para acabar. É uma punição social, é vergonha. Ah, pastor, eu não me preocupo se as pessoas zombam de mim ou não. Eu não estou nem aí. Minha vida é minha vida. A vida dos outros é a vida dos outros. Se alguém quiser rir de mim, que ria. Não é? Bem a lá filosofia facebookiana. Não é? Pois bem, mas quem dera se o endividamento trouxesse somente punição social de zombaria. Porque o endividamento traz também estresse, ansiedade, insônia, dores de cabeça, hipertensão, depressão, dentre outras coisas. Então, quer dizer, não é uma punição somente social, não é uma coisa fora de mim, é uma coisa dentro de mim. Eu adoeço. Outro, conflitos nos relacionamentos, devido primeiro à privação, porque a esposa precisa de mantimento, ela abre o armário e não tem nada. E não dá para pegar mais, porque não estão vendendo mais para a gente. A privação dos filhos também. Há uma boa educação, a saúde. E a gente poderia até, se organizasse um pouco melhor, poderia ter um plano de saúde, mas não tem. Por quê? Porque a gente fica pedindo lanche, porque a gente fica passeando, porque a gente resolveu ir lá em Ribeirão Preto levar as crianças no gurilão. E esquecemos que, a gente poderia ter gasto exatamente esse dinheiro do passeio e pago a Unimed. E agora que a criança está com febre, ao invés de ficar ali na fila da Santa Casa por horas e horas e horas para receitarem dipirona, eu poderia levar no plantão pediátrico lá em São João da Boa Vista. Questão de prioridades. E aí o relacionamento entra em conflito por causa da privação, mas também entra em conflito por causa da imputação de culpa. Ah, a culpa é sua, porque você fica gastando. Ah, a culpa é sua, você que fica com o cartão. Ah, não, o problema, vocês lembram aquele dia que foi você que quis, não fui eu. E essa imputação de culpa leva o casamento a desgastar e a relação ruir. Outra coisa, isolamento social. Uma pessoa endividada sente vergonha. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, e adolescente tem uma necessidade muito grande, né, de se afirmar no grupo. Os adolescentes são extremamente grupais, né? E eu precisava ter uma camiseta da Vidbula. Vocês já ouviram falar de Vidbula, essa marca? Não, né? Então as coisas muito regionais, assim, lá era de marca, né? Vamos imaginar que fosse uma camiseta da Coach, né? E que bobagem, né? Eu acho que Vidbula nem existe mais. Mas, vamos lá, eu preciso comprar esse negócio. Beleza, vamos lá. Eu não dei conta de pagar, né? E aí eu passava na outra rua. Eu não passava mais na porta da loja. Isolamento social, porque a gente começa a ter vergonha. Aí meu pai me socorreu, pagou a conta para mim, né? Se eu voltasse no tempo, eu ia falar, pai, não paga. Não paga, que esse menino aí precisa aprender o que ele está fazendo. Então você percebe o isolamento social, a vergonha. O endividado se sente envergonhado. Ele não tem a liberdade de sair e passear tranquilo, porque ele teme encontrar com algumas pessoas. E é incrível, né? Porque se alguma coisa de errado pode dar, ela dará, ela vai dar. Você vai encontrar com a pessoa que você está devendo. Fique tranquilo. Na hora que você virar ali, se o documento do carro está atrasado, você vai cair na blitz. Então paga em dia. Se você está devendo a alguém, fique tranquilo. Na hora que você estiver lá no Palácio do Sorvete, tomando sorvete, levando sorvete à boca, você vai ver a pessoa que você está devendo. Aí o sorvete vai ficar amargo. Não é? Vai. Outros problemas mais, desempenho profissional prejudicado por causa de falta de atenção. Você está preocupado com um problema, você vai ter uma queda de desempenho, de produtividade, de atenção. Você pode começar até a se ausentar mais, porque lembra, hipertenso, depressivo, não é? Aí você está passando mal, é crise de ansiedade, vai precisar colocar um atestado. Dali a pouco, até o emprego que você tem, poderá perdê-lo. Não é? Problemas legais, como no caso do João e da Clara. Nunca um oficial de justiça bateu na porta deles, mas no dia que bateu foi para levar o carro. E levou. Agora, dura é a agiota, né? Porque a agiota não é tão educado quanto o oficial de justiça. Né? Porque o agiota ameaça. Então, problemas legais. E eu sei, meus irmãos, não é legal, não é moral a agiotagem, nem para o agiota que empresta, e nem para quem pega dinheiro com essas pessoas que estão extorquindo os outros, mas é uma realidade.
É uma realidade. Vez ou outra eu ouço um desabafo aqui ou ali, até mesmo de pessoas desesperadas pela própria segurança. Porque eles chegam e ameaçam forte. Me paga, senão tal coisa vai acontecer. Queridos, além disso, o presente e o futuro prejudicados. Porque uma pessoa que está numa situação de endividamento, ela não estuda. Como que eu vou pagar uma faculdade? Como que eu vou investir num curso? Como que eu vou melhorar a minha carreira se eu não estou dando conta nem de prover para comer? Porque eu estou endividado. Ou seja, o futuro está prejudicado. E se eu estou numa situação de informalidade, como é que eu vou contribuir com a Previdência? Seja uma Previdência privada, seja o INSS. Como que eu vou me planejar para a minha velhice? Não, eu não penso nisso, porque eu estou pensando só no próximo dia 10. Queridos, é muito pior do que apenas a zombaria. É muito mais duro. O endividamento gera sofrimento interno, externo, gera todo tipo de situação. Por isso, todo impulsivo, todo aquele que age por impulsividade, por seus próprios desejos, por suas vontades, ele está fadado a muito sofrimento. Ele está destinado a sofrer. E não só na questão financeira, né? A Bíblia também fala que, a própria Bíblia Sagrada lá sobre a carne, vai falar das obras da carne e da própria punição das obras da carne, que por fim é a condenação eterna. Concluindo essa minha parte aqui, meus irmãos e irmãs, infelizmente a nossa cultura brasileira, ela não privilegia uma educação financeira para as futuras gerações. Parece que alguma coisa agora já está sendo desenhada por aí, né? Sobre educação financeira nas escolas. Mas, de forma geral, isso ainda é muito, muito fraco. E também um outro grave problema é que a maioria de nós, talvez, viveu num contexto de carestia. E ouviu do próprio pai, da própria mãe, essa frase que eu acabei de dizer, né? Pobre não conquista nada se não fizer dívida. E é assim, meus irmãos, e é vivendo nesse contexto, sem educação, e pelo mau exemplo das gerações que vieram antes, que a gente acaba vivendo a situação que Salomão descreveu em Provérbios 22:7. Ele diz assim, olha, o rico domina sobre o pobre. É uma relação de dominação. Quem tem mais, domina sobre quem tem menos, ou quem não tem nada. E diz, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem toma emprestado se torna um servo para trabalhar como um funcionário de quem empresta. E o melhor exemplo disso está aqui, ó, sistema bancário nosso. É claro que não há interesse de uma educação financeira. É claro que não há interesse de que esse paradigma seja quebrado. Porque, meus irmãos, no fim do ano, faça um cálculo de quanto que nós pagamos de juros. Se eu acabei atrasando a fatura do cartão, ou eu não consegui pagar integral e eu vou pagar só o mínimo. Ou eu vou pagar um tanto e aí, mês que vem, eu vejo o que eu faço. Faça um cálculo. Eu precisei tomar um empréstimo para poder quitar tal coisa. Nossa, eu precisei pegar um dinheiro com o fulano e aí depois eu preciso pagar o juro disso. Faça um cálculo, quanto você pagou. Porque você já estava lascado. E agora você está muito mais lascado. Porque além da dívida normal, do seu descontrole financeiro, agora você tem uma dívida com alguém que te emprestou. E agora, por que servo? Porque você está trabalhando para esse sistema. Nós nos tornamos empregados. Nós estamos trabalhando para dar lucro para essas pessoas. E a culpa é dessas pessoas? Não, elas se aproveitam de uma vulnerabilidade nossa. Mas no fim a culpa é nossa. A nossa desorganização nos coloca, a falta de planejamento e a impulsividade nos coloca nessa condição. Se está difícil para você, imagina para mim que tenho que contar todo esse dinheiro sozinho. Queridos, como sair disso? Como sair disso? Eu não sou um expert, pelo contrário. Mas nós temos aqui hoje um irmão querido que eu vou pedir para vocês receberem-no com uma salva de palmas, que é o reverendo Andrei. O reverendo Andrei é pastor presbiteriano
Crowdfundation, alguma coisa assim, não é? Do Ministério da Família, que é um curso justamente que fala sobre finanças, como ser um bom mordomo de Deus, administrando bem as nossas finanças. Eu vou pedir para o reverendo vir aqui à frente e nós vamos bater um papo instrutivo aqui. Recebam com a salva de palmas, irmãos. Vamos chegar. Obrigado, reverendo. Fica à vontade, viu? Hoje vocês vão sair daqui com esse problema resolvido, tá? Não vamos emprestar dinheiro para ninguém, não. Tá? Nós vamos dar informação. Tudo bem, reverendo Andrei? Pode pegar, isso. Hoje nós vamos bater um papo instrutivo aqui, hein, reverendo? Você vai me ajudar a sair da minha situação. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Graça e paz à igreja. Amém? A igreja, alguns já conhecem, né, o pastor Andrei, mas eu vou pedir que o irmão se apresente, né, para a igreja conhecer um pouco mais sobre o pastor e também sobre esse curso, o Crown. Para quem ainda não conhece, mas eu creio que a maioria já me vê por aí, eu estava há 19 anos no ministério, porque eu fui jubilado recentemente. Entrei com meu pedido por questões de saúde e no mês passado saiu a minha jubilação como pastor. Então agora, com a graça de Deus, eu pretendo auxiliar naquilo que Deus ao longo desses anos me capacitou e eu tive a oportunidade de aprender e compartilhar com as igrejas, com os irmãos, não somente da palavra de Deus, mas com a experiência adquirida ao longo desses anos. Eu resido na cidade de Casa Branca, sou nascido e criado lá, fiquei praticamente 18, 19 anos em São Paulo, Osasco, Guarulhos, Jundiaí, Indaiatuba, e hoje nós estamos por aí. Também sou funcionário público aposentado, talvez vocês perguntem, nossa, novo aposentado, novo entre aspas, né? Mas é que eu era policial militar e na função você aposenta com 30 anos de atividade. E eu completei 30 anos de atividade no ano passado. Então eu estou aposentado também como funcionário público após 30 anos, né, de exercício nas atividades. E também com relação à questão do curso CRAU, foi uma necessidade sentida ao longo do ministério, justamente sobre o que foi comentado aqui. Você, como pastor da igreja, você percebe muito a dificuldade das pessoas nesta área, assim como nós a temos dentro da nossa casa. Então eu acredito que primeiramente a necessidade maior foi minha, porque falar-se em finanças é falar de uma educação que você também recebe na sua casa, na casa dos nossos pais. Assim como eles nos educam para a vida, nós somos educados lá também financeiramente. E nós muitas vezes sabemos, melhor do que ninguém, que os nossos pais, eles nos entregavam aquilo que eles tinham. Não adianta querermos culpar os nossos pais, talvez por não terem nos ensinado aquilo que é mais viável, é correto, porque eles, dentro das suas limitações, foi o que eles receberam dos pais deles também, ou seja, dos nossos avós. Então todos nós já entramos numa família, entramos numa vida adulta com uma educação financeira muitas vezes deficiente, cheia de vícios, cheia de problemáticas, que se não tomarmos cuidado ou se não reconduzirmos essa educação, nós passaremos pelos mesmos problemas que os nossos pais passaram e vivenciaremos as mesmas coisas que eles vivenciaram. Então, falar-se em educação financeira é você não desprezar ou não criticar aquilo que os seus pais viveram, mas é você entender que Deus te dá a oportunidade de reconduzir, de reescrever, de reaprender, talvez de uma forma mais dinâmica, mais completa, mais eficiente, aquilo que nos chegou talvez de forma deficiente para que vivêssemos. E esse curso é ministrado pela Universidade da Família, eu não sei quantos aqui conhecem a Universidade da Família,
Mas é uma A instituição... universidade, desculpa interromper, a Universidade da Família é a mesma idealizadora do Casados para Sempre. Isso. Casados para Sempre a igreja conhece. É uma instituição cristã sem fins lucrativos, onde eles têm como objetivos a educação da família. E quando nós falamos em educação da família, nós falamos em vários âmbitos. Falamos na questão do relacionamento, como foi dito aqui, entre os casais, no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, mas também está dentro desse conjunto da educação da família, a educação das finanças. E eles fazem esse trabalho, então, por meio de cursos, por meio de palestras, por meio de material, voltados cada um para a sua área. Se eu quero fazer uma educação financeira, eu tenho todo o material disponível para isso, mas eu tenho pessoas capacitadas também para ministrar esses cursos e para redirecionar, dentro de uma visão bíblica e muito prática, a nossa educação, que muitas vezes nós carregamos ao longo da nossa vida de forma distorcida. Então, em 2014, eu tive a oportunidade de fazer esse curso, tornei-me um replicador dele, e a partir de então, dentro das igrejas, ou também com pessoas fora da igreja, nós temos aplicado este curso, que, como outro dia eu conversei com o reverendo Anderson, é muito gratificante, depois do curso, você ver pessoas te procurar, ou ver pessoas diante da própria igreja afirmando que aquilo foi um divisor de águas na vida dela, principalmente na questão financeira. E ela pôde, então, redirecionar a sua vida financeira familiar dentro dos padrões bíblicos, e isso trouxe uma paz, trouxe uma transformação muito grande, não somente para a pessoa, mas para toda aquela família dentro daquele contexto. É impressionante como que o desequilíbrio financeiro ele transforma um ambiente num ambiente muito triste, né? Muito de ansiedade, de preocupação, de insegurança sobre o dia de amanhã, né? E como que a resolução disso traz qualidade, né? Ao mesmo tempo que traz a ausência desse controle, traz ausência de paz, né? Também a resolução disso, eu imagino como que deve ter sido satisfatória essa aplicação dos cursos. Pastor, me ajude aí, eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem na gestão financeira? Eu penso que olhar nesse tema "estamos falidos" é algo complicado e que traz muita reflexão. Eu acredito que um dos maiores erros que nós cometemos, eu sei por isso, porque eu passei por isso. Eu também trouxe da minha casa, da minha família, uma visão distorcida da vida financeira. E isso traz consequências. E é onde você acaba se despertando para a necessidade que você tem de reordenar a sua visão sobre essa área financeira. E eu acredito que um dos maiores males que todos nós cometemos um dia, mas quando Deus nos mostra essa realidade, é a questão de não olharmos para a nossa área financeira por um viés, por uma visão bíblica. Nós tratamos a vida financeira como sendo somente uma área da nossa vida, onde muitas vezes Deus não faz parte, ou Ele não está lá. Aliás, quando vamos para a palavra de Deus, para começarmos a pensar um pouco nessa problemática de não enxergarmos finanças por esse viés bíblico, eu não sei se você já ouviu falar, já teve a curiosidade, mas na palavra de Deus nós temos 2.350 versículos que nos falam sobre bens, sobre dinheiro, sobre propriedades. 2.350 versículos. Quando nós temos 500 versículos que nos falam de oração, quando nós temos 560 versículos que nos falam sobre céu, mas você tem 2.350 versículos que nos falam sobre essas questões. Olha só.
Aí a pergunta que surge é: por que a preocupação de Deus em falar tanto sobre essa questão? Em frisar, em destacar tanto sobre essa questão do dinheiro, do pão nosso de cada dia, das propriedades do bem ou dos bens? Por que essa preocupação? Na palavra de Deus, no Novo Testamento, o único momento que um outro Deus é chamado de Senhor pelo Senhor Jesus é o dinheiro. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. E o mundo ali, a palavra é mamon. E mamon é dinheiro. É o único que Jesus e que a palavra de Deus nos dá o destaque como sendo um Senhor. Justamente porque, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Se ele trabalhar para você, ele te servirá bem. Mas se ele for o seu patrão, você está perdido. Porque ele vai controlar a sua vida. E a preocupação de Deus é justamente essa. O dinheiro, as propriedades, os bens, têm esse poder de nos afastar, de quebrar a nossa comunhão, de afetar a nossa autoestima, de afetar a nossa confiança em Deus. Justamente porque nos relacionarmos de forma errada com o dinheiro é um perigo. E nós nem sempre percebemos do viés bíblico isso daí. Ele corre o risco, sim, de tornar-se um Deus na nossa vida. E para nós, um ídolo. Como diz o reformador João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos esse poder de transformarmos tudo em ídolos, e principalmente o dinheiro. Mas o que é um ídolo? O ídolo é aquilo que te traz segurança, anote isso, te traz paz e te traz alegria. Se você se apega em algo que te traz segurança, que te traz paz e te traz alegria, esse é um ídolo para você. Sabe qual é o problema desse ídolo não ser o nosso Deus? Porque se esse ídolo desaparece da sua vida do dia para a noite, você já não tem mais segurança, já não tem mais paz e já não tem mais alegria. Por isso, diante das grandes crises econômicas, tantas pessoas acabam cometendo o suicídio. Porque do dia para a noite elas descobrem que elas não têm mais paz, elas não têm mais segurança, elas não têm mais alegria, desapareceu da vida delas. E elas já não conseguem mais viver, já não conseguem mais ver a vida delas sem aquele Deus que elas colocaram no altar, e muitas vezes esse Deus é o dinheiro. Por isso a implicação, voltando no começo da nossa conversa, tratar sobre finanças fora do viés bíblico. Eu acho que eu já falei demais, que ele até descarregou. Tratar de finanças fora do viés bíblico é um grande risco que nós temos de substituir o nosso Deus, que é o Deus provedor, pela provisão. Nós fazemos da provisão o nosso Deus. Lembrando-nos de Moisés, quando Deus faz a proposta para ele de seguir para Canaã, sem a presença dele, mas com o anjo do Senhor indo à frente, Moisés diz para ele: não, eu não quero Canaã, eu quero a sua presença. E assim é tratar finanças pelo viés bíblico. Não, Deus, eu não quero dinheiro, eu quero a sua presença, eu quero a sua providência. Eu quero que o Senhor me dê o pão de cada dia. Não me interessa as bênçãos de Deus. O que me interessa é o Deus das bênçãos. Por isso, tratar de finanças fora de uma visão bíblica, eu acredito que seja um dos maiores erros, um dos primeiros passos que nós damos para chegarmos ali. A falência não somente financeira, mas a falência pessoal, a falência espiritual, a falência familiar, a falência da nossa autoexistência, vamos assim pensar. Mas isso acaba sendo um caminho. Ele me perguntou talvez quais os maiores erros cometidos. O próximo é a questão que nós começamos a entrar na parte prática. A falta de se fazer um orçamento familiar. Uma coisa tão simples, mas tão complexa muitas vezes
aos nossos olhos. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos medo. Você já teve medo de ir para o médico com um exame debaixo do braço que você ainda não viu? Eu já. Se o médico é na segunda, você pegou o exame na sexta, seu final de semana é terrível, né? O Google, como se diz na expressão, vai comer solto. É muita apreensão. A hora que ele senta, a hora que você entrega para ele, ele abre aquele envelope. E você se ajeita ali na cadeira, fica apreensivo, e ele olha e faz careta. E ele escreve, você não sabe o que ele está escrevendo, você começa a pensar consigo mesmo. Chegou o meu fim. Por isso, muitas vezes, nós temos medo do orçamento familiar, de fazermos, de colocar no papel a nossa vida financeira. Porque quando nós falamos em orçamento familiar, nós começamos a nos deparar com, muitas vezes, as questões de enxergarmos ou descobrirmos que a nossa saúde financeira está na UTI entubada. Por isso, nós temos medo, nós protelamos, nós deixamos para amanhã, nós empurramos com a barriga. Eu me viro. Porque dentro de um orçamento financeiro nós descobriremos prioridades erradas. Aliás, o que é prioridade? Né? Se você fizer um orçamento financeiro, você vai descobrir que muitas vezes o foco da nossa prioridade está equivocado. Que nós estamos gastando mais com supérfluos do que com aquilo que é essencial. E por isso a nossa vida financeira está ruim. Mas o que é prioridade? O educador Mário Sérgio Cortella, ele diz, prioridade é aquilo que é importante para você. Aquilo que você julga ser importante. O que nós julgamos ser importante na nossa vida financeira? Se você fizer o orçamento familiar, se você se assentasse na sua casa, com a sua família e começar a colocar no papel para onde está indo o dinheiro da casa, talvez você descubra que a prioridade ali está errada. Que você está gastando com coisas supérfluas ao invés de pagar um plano de saúde, como foi dito aqui. Se fizermos um orçamento financeiro, veremos que aquela expressão, essa parcela cabe no meu bolso. É assim que nós pensamos. É assim que a mídia faz você pensar. Olha que parcela baixa, cabe no seu bolso. E todos nós, quando vamos comprar, essa ideia que nós temos no momento, essa parcela cabe no meu bolso. Mas sabe qual é a má notícia? Você já disse isso 10 vezes antes. E quando você faz o orçamento familiar, você verá que há dentro daquele orçamento mais 9 parcelas que também você disse cabem no meu bolso. E juntando com essa outra, viram 10 parcelas, que quando somadas você verá, entenderá que aquelas parcelas que cabiam no seu bolso, de forma individual, já fizeram o seu bolso estourar faz tempo. Porque quando você soma todas elas, elas viram uma parcela imensa. Mas quando nós não fazemos o orçamento familiar, nós não vemos prioridades, nós não vemos essa questão das compras parceladas, nós descobrimos que nós não temos reservas. Sabe aquela coisa de que isso já aconteceu muitas vezes comigo, até aprender, e acontece conosco. O imprevisto, aquilo que você não esperava, é o carro que quebra, é a geladeira que queima, é a TV que cai um raio lá e acontece alguma coisa, é o eletrodoméstico lá que não funciona mais, um imprevisto, que não estava previsto dentro desse orçamento, porque nós não fazemos reserva. A manutenção do carro,
nós deveríamos ter, sim, quando fazemos um orçamento familiar, nós teríamos a visão de que nós não estamos nos preparando, não somente para o futuro, mas aquilo que é imprevisível também. A doença que chega sem avisar, e com ela vem todos aqueles gastos, às vezes com médico, com medicamentos e tudo mais, e você não sabe de onde tirar. Aliás, nós muitas vezes sabemos, né? O cartão de crédito ou cheque especial. Quando, na verdade, fazer um orçamento familiar é você ter ali essa previsão de que você tem que se precaver e tem que ter alguma reserva, alguma coisa nesse sentido para a nossa vida. Você descobrirá muitas vezes que nós estamos satisfazendo os nossos desejos impulsivos, como foi dito aqui, por meio de um orçamento familiar. Nossa, mas o que é esse gasto aqui? Aí você diz, aquele dia que eu vi tal coisa e me deu vontade de comprar e eu comprei. Estava em promoção. Estava em promoção. Sabe, o impulsivo? A gente tem essa necessidade de, muitas vezes, lançar os fundamentos antes de construirmos. Nós compramos. Vamos supor que fizéssemos o orçamento familiar, para depois fazermos o orçamento familiar. Não. Faz-se o orçamento familiar, coloca-se no papel tudo aquilo, para depois você sair tranquilo e já sabendo se você pode ou não ter aquilo lá. Nós somos tomados por um desejo, uma vontade de termos muito grande. Certa vez eu estava conversando com um colega sobre essa questão de comprar impulsivamente. Ele tinha uma boa tática, ainda tem. Eu falei, olha, aprendi uma coisa nova. Hoje o maior perigo nosso são as compras online. Que você não precisa nem sair de casa. Você está lá à toa, sem fazer nada, aparece aquela coisa na tela, promoção, e você já clica, você já entra, e você já começa a forçar, colocar os seus dados ali. Ele falou, quando me dá essa vontade de comprar, eu entro na loja virtual, eu encho o carrinho de tudo aquilo que eu quero comprar. E vou enchendo, e depois que eu peguei tudo que eu quero pegar dentro daquela loja, eu entro no carrinho, ele dizendo, e começo a rever aquilo lá. Ele fala, eu vou desanimando, mas para que eu preciso disso? Olha o preço desse negócio. E aí ele fala assim para mim, aí passa vontade. Porque eu coloquei no carrinho, mesmo que eu não tenha comprado, eu matei aquela vontade que eu tinha de olhar na prateleira, talvez, pegar, colocar lá. Ele fala, mas depois que eu dou um tempo, depois que eu começo a olhar, eu perco a vontade. E assim eu controlo o meu impulso de compras, assim eu mato o meu desejo de compras. São técnicas que se desenvolvem ao longo da nossa vida para realmente pularmos essa questão, né? Ai, que vontade. Será que eu preciso disso agora? Será que é necessário? É realmente pararmos para pensar que muitos são os erros. A falta de diálogo entre as pessoas dentro de casa. Às vezes chega-se em casa com um negócio debaixo do braço. Olha o que eu comprei. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Nós nem conversamos sobre isso. Gente, quando você é pastor, você vê muitas coisas assim, né? Eu tinha um irmão muito amado, uma família muito amada. Só que eles tinham esses problemas. E certo dia a esposa foi com a filha lá para a Bahia visitar a família. E ele ficou. Pois na ausência dela ele comprou um carro. E a vida financeira deles já não estava muito boa. Um carro sem documento, cheio de problemas mecânicos, mas ele viu que o preço estava bom. E fazia tempo que ele tinha desejo de ter um carro. E ele pegou e ligou para a esposa. Imagine você nessa cena. 2 dias depois, porque ela veio de ônibus. 2 dias depois ela abandonou a viagem da família e já estava em casa de novo. Aí quem estava lá no meio dos dois para resolver essa questão? Quem? O pastor.
falta de diálogo, a falta de compartilhar com a família aquilo que se vai fazer nessa área financeira. Então eu sei que dentro desse não tão breve resumo, esses são os maiores erros. Poderíamos citar muitos outros que se cometem. Perigos de você descobrir que gasta mais do que ganha. Por isso, lidar, né, com esses erros é essencial. É você entender, olha, mesmo que o exame diga que eu esteja doente, eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que fazer o orçamento doméstico e ali eu verei como que está a minha saúde, a saúde familiar, financeiramente falando. Muito bom. Olha, impactante, hein? Primeiro, olhar para a vida financeira à luz da Escritura. Eu não tinha a mínima ideia desses 2.000 e tantos versículos, né? O cuidado de Deus para que a gente não se torne escravo do dinheiro, para que a gente não faça do dinheiro um ídolo. A falta de orçamento familiar, falta de comunicação entre os membros. Pastor, beleza. Nós pontuamos aqui vários problemas que levam, vários comportamentos que levam ao problema do endividamento. Mas para quem já está nessa situação, existe um passo a passo para a pessoa sair dessa situação? Porque nós falamos do problema, mas agora, e a solução disso? Eu já estou nessa situação. Como sair disso? É complicado, mas não é impossível. Eu acredito que o passo primordial para começar a pensar-se em sair do endividamento é realmente você mapear, de você relacionar como está a sua vida financeira. Muitos, às vezes, chegarão, colocarão a mão na cabeça assim, nossa, mas eu não sabia que estava assim. Eu achava que estava ruim, mas eu não sabia, não fazia ideia que estava tão ruim assim. É criar coragem. É realmente passar por esse momento de olhar para o viés bíblico, essa situação, é pedir a Deus orientação, é pedir a Deus sabedoria, coragem, força, ânimo, e mapear como está. Só a partir desse momento que você realmente tiver a plena consciência de como está, é que nós começaremos talvez a seguirmos para os próximos passos. Porque se você não tiver a real consciência de como estão as suas finanças, como que você vai tratar daquilo que você não sabe? E depois de se mapear essa questão, é hora de se pensar em família. É hora de se pensar em família. Chama toda a família, e quando nós falamos toda a família, é toda a família, porque todos estão debaixo dessa situação, ou estão dentro dessa situação. Eu conheço famílias que o esposo, ele retinha consigo a informação, as informações da saúde financeira da família. E a esposa, os filhos, não faziam nem ideia de que eles estavam falidos. E continuavam a viver como se não o estivessem. Por quê? Porque aquele que sabia não compartilhou. E quando não se dá esse passo de se compartilhar, os outros não têm culpa se eles continuam comprando, se eles continuam gastando, se eles continuam querendo as coisas. Não, aquele que tem essa responsabilidade, ele tem que envolver toda a família. Esse é um passo importante depois de se mapear as dívidas. Um outro passo muito importante é, gente, a gente está falido, ou a gente quer acertar a nossa vida financeira, a gente tem que fechar a torneira. Fecharmos os gastos e a partir de hoje começarmos a mensurar, a trabalhar juntos para começarmos a resolver isso daqui.
Fecha-se lá, pega-se o orçamento familiar. Um outro passo importante, corta-se os supérfluos. É nessa hora, muitas vezes, que a TV a cabo, a internet, sei lá o quê, que para nós acaba sendo supérfluo. Na visão nossa é essencial. Nós crescemos, pelo menos eu cresci num ambiente que não se tinha internet, TV a cabo, essas coisas. E sobrevivemos. Por que hoje é diferente? Então, cortar supérfluos é começar a identificar, depois de se mapear, pegar o orçamento doméstico, aquilo que pode ficar para depois. Aquilo que pode vir depois. E diante disso, olhar para todo esse cenário, é começar a identificar quais são as dívidas mais caras, ou que têm juros maiores. Comece a atacar por ali. Se você tem uma dívida de cartão de crédito que por mês, hoje eu acho que beira 7%, né? Baixou um pouquinho, 7 ponto alguma coisa. Mas isso ao ano são 800% mais ou menos. Se está nesse rotativo, se está nessa taxa de juros, e você tem a oportunidade talvez de trabalhar uma dívida a 1,5%, que você ataque essa maior, primeiro, que está te comendo pelas pernas, com esses juros lá em cima. São passos que muitas vezes nós não pensamos, de trocar dívidas mais caras por mais baratas, renegociação. A gente deu problema no cartão de crédito, deu problema no cheque especial. Proponha renegociar essa dívida. As instituições, nós precisamos ter isso em mente, muitas vezes não temos. Para elas, diante da inadimplência, é assim que eles pensam: aquele dinheiro já está perdido. Se o cliente parou de pagar, para eles é um dinheiro perdido. Então, se você for lá, pessoalmente, ou se você ligar no setor de renegociação, eles já estão orientados. Esse é um cara que para nós é perdido, mas se você conseguir tirar dele o que ele pegou, para nós é lucro. Mesmo sem aqueles juros exorbitantes. É assim que as entidades pensam, que as organizações bancárias pensam. Se reavermos aquilo que ele pegou, mesmo sem esses juros exorbitantes, nós estamos no lucro. Sabe por quê? Porque nós corríamos o risco de não recebermos nada. Então, um passo importante é: tem dívidas que podem ser renegociadas, vá atrás. Abra o jogo. Fala: a minha saúde financeira está arrebentada, eu estou falido. Mas eu estou aqui porque eu tenho esse desejo de pagar. Eu quero pagar. Só que eu não posso pagar o que vocês estão me cobrando de juros. Com certeza você sairá de lá pagando somente aquilo que você pegou. E ainda de forma parcelada e com juros muito baixos. E isso lá no final fará uma diferença muito grande, essa renegociação. Por isso que o governo, de forma constante, as prefeituras de forma constante, eles fazem anistias, fazem programas de renegociação de dívidas, porque para eles já é um dinheiro perdido. E se eles conseguirem reaver, pelo menos aquilo que é real, que você pegou, para eles é muito bom. É lucro para eles. Então, pensarmos em passos, é você também pensar talvez numa renda extra. O que nós podemos fazer de renda extra? É uma possibilidade. Pensar em passos é você pensar em buscar ajuda. Muito bom. Reverendo, vamos lá, me ajuda a pontuar. Primeiro, elencar as dívidas. Tem ali uma anotação real do que se deve hoje. Do que é o custo de vida e do que está devendo. Sim. Depois. Envolver toda a família. Envolver toda a família. Todo mundo gasta na família, todo mundo dá despesa e todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Sim. Terceiro. Não faça novos gastos. Não faça novos gastos. Aí a gente chora, mas beleza, não faça novos gastos. Quarto.
Corte os supérfluos. Corte os supérfluos. Aí Netflix vai embora. Não tem para onde correr, gente. Se não for embora, será cortada e você ainda ficará com a dívida. Mais Isso. uma. Pelo menos assim, comece por você. Você cortou, né? Não cortaram de você, né? O que mais? Pague as dívidas mais caras. Pague as dívidas mais caras. Que tem dívida mais cara, dívida que tem juros. Juros altos, principalmente. Juros altos. Isso. E faça renegociação de dívidas. Renegocie dívidas, porque aí você vai ter oportunidade de pleitear aí juros mais baixos daquela dívida passada. E mais algum? Gere renda extra. Gere renda extra. Se tiver a oportunidade. Isso. Só cuidado para não cair em golpe da internet que o sujeito fala, olha, estou faturando 10 mil por dia clicando não sei onde. Cuidado. Mais algum? Busque ajuda. Busque ajuda. 8 passos, então. Se ficar na dúvida, depois volte no vídeo lá, porque está sendo transmitido. Volte no vídeo. 8 passos para você sair dessa situação. Pode dar só um parênteses nesse buscar ajuda? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em buscar ajuda, principalmente porque, primeiramente, elas terão que se expor, e ninguém quer se expor. Verdade. Que está falido. Nós temos vergonha, tem a questão, principalmente para o homem, a questão da autoestima, a questão da confiança, enfim, há todo um contexto. Esses dias eu estava lendo e vi uma frase muito interessante sobre essa questão. As pessoas, muitas vezes, quando estão falidas, elas colocam dentro de si que elas conseguem resolver aquilo sozinho. E tem um homem, um econômico, que ganhou o prêmio Nobel da economia, que ele diz que esse sentimento que nós temos, muitas vezes é tomado por aquilo que ele tem, como uma teoria que se chama a teoria do cálculo mental. O que é o cálculo mental? Com certeza você já fez isso, porque eu já fiz. Você, quando não quer pedir ajuda, você, quando diz, eu consigo resolver isso sozinho, você, na sua mente, você fala, já sei o que eu vou fazer. Você é tomado de um ímpeto, você é tomado de uma coragem, você diz assim, vou pedir adiantamento das minhas férias, vou pegar não sei o quê, eu resolvo o problema sozinho. E aí ele vai e faz. Só que aí a hora que ele olha, ele resolveu um problema, e ele tem, às vezes, mais 20 em volta. O grande problema de nós acharmos que conseguimos resolver tudo sozinhos é porque nós não temos a visão do todo. E nós, às vezes, resolvemos um ponto, quando, na verdade, há muitos outros pontos. Não caia nesse erro do cálculo mental, dizer, eu resolvo tudo sozinho fazendo tal coisa. Você resolverá, muitas vezes, 1 ou 2 problemas. E quando você resolver aqueles 2 problemas, você olha à sua volta assim e fala, ainda estamos falindo. É interessante essa falta da visão real e global do endividamento, porque vou pedir o 13º adiantado, vou pedir não sei o que adiantado para resolver este mês, este problema. É bem o que o senhor disse. E não resolve, que continua gastando mais do que ganha. Continua gastando mais do que ganha. E quantos 13º serão necessários para essa pessoa regularizar sua vida financeira? Então, é continuar nessa vida, que eu imagino assim, que a longo prazo, dado todas as questões psicossomáticas, né? Como que você reduz a sua vida de tempo, de qualidade, de paz, de saúde, porque foi vivendo dessa maneira, foi vivendo, foi empurrando, foi tentando resolver com esse cálculo mental aí, mas nunca resolvendo de fato. E lá na frente, esse 1 grau que a gente mexe erradamente aqui, lá na frente, quantos graus de diferença deu de uma vida melhor que você poderia ter vivido, né? Pastor Andrei, muito obrigado pela sua participação. Na verdade, assim, a gente gostaria de ouvir, ficar ouvindo, né, suas instruções, especialmente sobre esse assunto, mas eu acredito que fica esse gostinho de, nossa, eu quero aprender mais, pensando justamente na possibilidade, daqui um pouco, quem sabe, do pastor ministrar para a gente o curso CRAU, né? Quem sabe a gente pode ter essa possibilidade aqui na igreja.
para ter também educação financeira. O Casados para Sempre, que o nosso irmão Edson e a Marilene, lá de Porto Ferreira, ministra para a gente, tem sido uma bênção na vida dos casais. E quem sabe esse curso também da Universidade da Família possa ser uma bênção também para as famílias da nossa igreja. Muito obrigado, viu? Para a gente foi uma alegria. E eu peço à igreja mais uma salva de palmas para o nosso irmão, em gratidão. Vamos ficar todos de pé? E eu vou pedir ao reverendo Andrei que ore por nós, impetre a bênção. E os irmãos, não perca a oportunidade. O reverendo Andrei está entre nós aqui, né? Ele está se tornando um membro da nossa igreja. Não perca a oportunidade de conversar com ele, de trocar experiência, de pedir conselhos. É um irmão experiente, né? É um pastor abençoado que pode abençoar a sua vida. E ele está à disposição da igreja para servir os irmãos. Então, não perca a oportunidade de conversar com ele e de pedir instrução, que esse irmão está aqui para te servir. Também fico grato pela oportunidade de, alguma forma, poder ajudar. Porque nós sabemos ser uma área bem sensível da nossa vida, essa questão financeira. Não tenha medo se você está nessa situação. Em março saiu uma pesquisa que 78% dos brasileiros, das famílias brasileiras, estão endividadas. 78%. É muita coisa. Então pense nisso tudo, ore ao Senhor, peça orientação, peça sabedoria. E mais do que nunca entenda que muitas vezes nós chegamos a esse ponto porque há uma falha na nossa visão de enxergarmos tudo isso dentro de um contexto bíblico. A nossa vontade, como disse o reverendo Anderson, era falar muito mais. Ele me deu 8, 9 perguntas. Eu procurei dentro desse tempo jogar tudo aquilo que ele havia passado para não ficar nessas 8, 9 perguntas. Então ao invés de ficar passando uma por uma. Mas não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo. É uma questão crucial isso para a nossa vida. Então, fico feliz em poder de alguma forma contribuir. Vamos orar? Deus amado, em nome do seu Filho Jesus, somos agradecidos ao Senhor por este tempo que aqui passamos. Obrigado a Deus pelos cânticos, pelos hinos, pelas orações. Obrigado a Deus pela exposição da tua palavra. Por este tempo que tivemos de meditarmos, ó Senhor Deus, à luz das Santas Escrituras, acerca da sua providência, dos seus cuidados, da preocupação que o Senhor tem com o nosso lidar com aquilo que é dinheiro, com aquilo que é posse, com aquilo que é propriedade, que muitas vezes, ó Pai, ao lidarmos de forma errada com esses bens, isso pode nos afastar do Senhor, isso pode nos trazer sofrimento, isso pode nos levar a duvidarmos da sua providência, afetando a nossa confiança, afetando a nossa esperança no Senhor, afetando a visão de que é o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, quando assim nós dependemos do Senhor e quando nós somos bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Conceda-nos, por meio do Teu Santo Espírito, a sabedoria necessária para administrarmos os bens e os recursos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem colocado à nossa disposição, que entendamos que não são nossos, mas são do Senhor, e por isso devemos cuidar deles, à luz das Sagradas Escrituras, tratando-os, ó Senhor Deus, com responsabilidade, entendendo, Senhor Deus, que somos chamados a sermos bons mordomos. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para lidarmos com essas questões. Que o Senhor nos conceda graça, Senhor Deus, para que nós possamos realmente darmos passos importantes para sairmos muitas vezes da situação de falência financeira que nos encontramos e que com certeza afeta a nossa vida familiar, nossa vida espiritual, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, afeta todas as áreas da nossa vida quando nós não estamos bem financeiramente. Ó Pai, tem misericórdia de nós e conceda, Senhor Deus, a graça para que, confiantes no Senhor, possamos a cada dia clamarmos pelo pão nosso de cada dia, sabendo, ó Deus, que inútil será levantarmos de madrugada, trabalharmos para comermos o pão que penosamente nós ganhamos, se o Senhor não estiver ali abençoando, se o Senhor não estiver presente nas nossas finanças, dentro do nosso lar, na administração daquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor Deus, o Senhor conhece a vida pessoal de cada um, de cada família. Que o Senhor entre com a tua providência, o teu trabalhar,
que haja um despertar dentro dos lares para essa necessidade de se fazer esse diagnóstico, Senhor Deus, da vida financeira, para que assim, por meio da nossa vida financeira, o Seu nome também seja honrado e seja glorificado. Abençoa a Sua igreja, ó Deus. Que o Senhor nos leve de volta ao nosso lar, sob os Teus cuidados e proteção. E que o Senhor nos conceda um bom restante de domingo, debaixo da Tua paz e da Tua graça. Muito obrigado por tudo. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, e que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vocês, povo de Deus, reunidos aqui sobre toda a face da terra, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e irmãs. Tenham um bom domingo, domingo abençoado na presença de Deus. Quarta-feira nós vamos ter o último encontro da fé, da teologia reformada. Não falte não, venha, vai ser um tempo muito abençoado. Muitas dúvidas foram esclarecidas quarta passada e serão esclarecidas também quarta que vem. Temos a sobremesa